Saudações, meus irmãos. Deus vos abençoe. Louvado seja Deus. Quero compartilhar uma palavra de relevo espiritual para a nossa meditação. Amém? Você, amado irmão, que tem o seu exemplar. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus. Eu preciso que você medite para que você possa receber essa mensagem de bom grado, porque você meditando, você vai depender do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36, 3 versículos. A Bíblia traz aqui uma declaração que é para os nossos dias, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela foi escrita com a intenção, louvado seja o nome do Senhor, de trazer o Evangelho, as boas novas, num relevo espiritual ou mesmo ao nível, melhor dizendo, do coração, ao nível dos sentimentos. Essa é a palavra certa. A palavra de Deus vem para a gente no nível dos sentimentos. E aí tudo se estabelece. Quando a gente traz a palavra de Deus para o nível espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito, tudo se estabelece. O nosso interior e o nosso exterior. Essa é a palavra, irmãos, que divide juntas e medulas. A única ferramenta que pode fazer isso é a palavra de Deus. Ela vai no âmago. Então, toda a palavra do Senhor, ela é didática. Ela é para a gente aprender e crescer espiritualmente. Olha o que o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34 ao 36, diz. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho vos liberta, vocês de fato serão livres. O contexto aqui, irmãos, é Jesus ensinando ou tentando ensinar aos judeus que a sua missão era falar ao coração do homem. Os judeus, de fato, são o herdeiro da promessa. Ele estava aqui reivindicando a Jesus, que eram filhos de Abraão. E o são, mas o que Jesus estava tratando aqui era da escravidão. A escravidão que o pecado traz. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, Jesus está dizendo. E é uma palavra de fácil compreensão, meu querido irmão. Porque o Evangelho de João é um evangelho simples, um evangelho escrito com 850 palavras diferentes. Todavia, irmãos, uma criança de 8 anos, ela tem esse vocabulário já. Então é um evangelho simples, mas um evangelho de profundo relevo espiritual. Veja que Jesus está dizendo a respeito do escravo, fazendo essa alusão. O escravo, ele não tem a total liberdade. Ele só tem liberdade para fazer os seus afazeres e depois ir para a senzala. Ele não tem uma liberdade de espaço, assim como o filho, o membro da família. Jesus está dizendo que o pecado, ele escraviza. O pecado escraviza. O escravo, quando ele recebe a carta de alforria, ele, na verdade, é livre para fazer o que quer, para ficar ou para ir. Jesus está tratando disso, da liberdade que ele traz e da opção de escolha
que nós podemos fazer. Quando Cristo é revelado ao nosso coração, essa liberdade vem, essa carta de alforria vem. Mas olha a importância que Jesus deu nos versículos. Irmãos, é didático. Jesus quer nos ensinar aqui. Eu preciso que você também leia esta mensagem para que você também possa captar mais coisas profundas aqui. Olha, Jesus está dizendo: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Irmão, quantas pessoas hoje na igreja e não tem essa consciência de que ainda estão escravos do pecado. E Jesus está dizendo: olha, o escravo não permanece para sempre, não. Hoje, crentes que fazem da igreja a sua família, mas não deixaram de praticar as velhas coisas. Crentes que não têm compromisso com a obra de Deus. Meu irmão, não tem lugar permanente na família. Uma hora, Jesus vai fazer a separação. Lembra do joio e do trigo? Jesus disse: deixa crescer junto, porque naquele grande dia os anjos vão fazer esta separação. Um vai para o celeiro, o outro vai para o fogo eterno. Meu irmão, é sério, meu irmão. O que Jesus está dizendo aqui: o escravo não tem lugar permanente. Eu quero enfatizar esse versículo, porque muitos de nós, irmãos, temos que ter essa consciência de juízo. Deus é amor, mas ele também é juízo. A Bíblia, ela fala tanto no amor, mas mais ainda na justiça, ou seja, no juízo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus trata de justiça também. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os judeus serve para a gente. Olha, vocês cometem pecado e vocês precisam ser livres. Vocês precisam de revelação. E tendo a revelação, optar por fazer o bem, pela vida, aquela palavra que Moisés deixa para o povo judeu lá no começo de Deuteronômio 28, escolhei, pois, a vida para que vivas. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, nos tempos finais. Olha, esse evangelho de João, ele foi escrito justamente para reedificar a fé daqueles que creram em Cristo uma vez. Esse evangelho foi o último evangelho a ser escrito. Já existia o evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Os três evangelhos já rodavam ali na Palestina há mais de 30 anos. Mas o povo começou a desfalecer na fé. E eles duvidavam se realmente era Jesus o Messias. Perdão. Então, eles duvidavam se Jesus era o Messias. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu quero finalizar esta mensagem dizendo que o Evangelho de João foi feito para fortalecer a fé dos cristãos hoje em dia. O Evangelho de Marcos foi escrito, melhor dizendo, para os romanos. Jesus ativo, Jesus servo
na atividade, os romanos tinham isso com ele. O de Lucas, para os gregos, para os gentios. O de Mateus, para os judeus. Mas o evangelho de João foi feito para para a raça eleita que ia crer em Jesus. Portanto, esse evangelho cai bem nos dias de hoje. Toda a palavra cai. Mas o evangelho de João, especificamente, foi feito para fortalecer a fé daqueles que estavam perdendo a fé. E você que conhece a mensagem, foi livre, foi liberto, mas vive pecando, lembre-se que isso serve para mim, não tem lugar na família se você verdadeiramente não deixar Jesus te libertar. Ele diz, verdadeiramente, se o Filho vos libertar. Então, meu irmão, ainda há tempo de se converter. Amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem para a glória de Deus neste momento. Agradecendo a minha oportunidade.